Então vamos lá, pessoal. Nosso primeiro assunto aqui da nossa revisão é o assunto relacionado a sujeito simples. Quando eu falo aí do sujeito simples, é interessante que a primeira coisa que eu preciso analisar é o que é um sujeito, o que é um predicado. Então, o predicado, eu vou dizer que é o sintagma verbal, ou seja, é aonde o meu verbo está situado e quais são as palavras que estão ligadas diretamente a ele. E o meu sujeito me diz respeito ao sintagma nominal com a função de sujeito, ou seja, é quem pratica, sofre ou quem eu estou declarando algo, né? Se a gente observar aqui, nós temos os operários desta fábrica trabalham à noite. Se a gente observar aqui, eu tenho a seguinte situação: os operários, deixa eu mudar a cor aqui do meu pincel. Ok. Ó, os operários desta fábrica trabalham à noite. Então, trabalham é o meu verbo, certo? É o meu verbo. E aí eu faço sempre a pergunta para o meu verbo, certo? Quem trabalham à noite? Os operários desta fábrica. Agora, o porquê que eu digo que é um sujeito simples? É um sujeito simples porque tem apenas um núcleo. Ó, os operários, somente operários que é o meu núcleo. Agora aqui, estiveram aqui três pessoas. Três pessoas estiveram aqui, tá na ordem inversa, né? Tá na ordem inversa. Três pessoas estiveram aqui. Mesmo que eu estou falando de três aqui, mesmo que tenha mais de um, mas eu só tenho um núcleo, pessoas, certo? Todos os apartamentos foram vendidos. Apartamentos, somente um núcleo. Por isso que é sujeito simples. Só tem um verbo, certo? E aqui eu tenho a ligação direta. Foram solicitadas mais cadeiras. Aqui eu não sei, né? Mais cadeiras foram solicitadas. Eu vou juntar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Só está na ordem inversa, né? Na ordem indireta. Mais cadeiras foram solicitadas. Se eu continuar aqui minha ideia, eu tenho, qual é o núcleo do sujeito? Núcleo. Aqueles dois jovens farão vestibular no ano que vem. Jovens. Esse é o meu núcleo. Todos os computadores do setor de compras apresentaram problemas. Só computadores. Percebam que se eu tirar isso aqui, jovens farão vestibular no ano que vem. Computadores apresentaram problema. Percebam que isso aqui eu posso excluir. Isso aqui são adjuntos, né? São determinantes. Jovens e computadores. Foram encaminhados 4 documentos importantes para a diretoria. Documentos foram encaminhados para a diretoria. Percebam que somente documentos, somente computadores, somente jovens. Beleza? Então, aqui, percebam que eu tenho, localize o sujeito das formas verbais em destaque. Eu tenho aqui, conquistou, venceu, chegou e foi disputada. Felipe Lima, de 33 anos, conquistou. Quem conquistou? Felipe Lima. Esse é o meu sujeito. O cuiabano venceu. Venceu. Esse é o meu sujeito. Foi disputado. A prova. Foi disputada. Ele chegou. Ele é o meu sujeito. Beleza? Aqui tá bem tranquilo, né, gente? A gente identificar aí certinho quem é o meu sujeito. Eu sempre faço a pergunta para o verbo, a minha resposta vai ser o meu sujeito.
Agora, nós entramos em concordância verbal. Ou seja, os verbos, eles são palavras que se flexionam em pessoa e número. Ó, em pessoa, como assim em pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Primeira pessoa. Número, que eu vou dizer singular e plural. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Né? Também elas vão se flexionar em tempo, em modo, mas isso é uma outra situação. Aqui nós estamos relacionando a concordância verbal. Eu estudei a primeira pessoa do singular. Eu estudei. Eles estudaram. Terceira pessoa do plural. Certo? Ó. Eu, primeira, eles, plural. Ó, o verbo ele vai concordar com o sujeito da oração. Anteriormente, nós estudamos o que é o sujeito. Por isso que nós primeiro vimos o que é um sujeito, para depois verificar a concordância verbal. Quem atendeu? O funcionário. Funcionário, singular, atendeu, singular. Os funcionários me atenderam. Quem atenderam? Os funcionários. Os funcionários, plural, atenderam, plural. Então a gente aprende aqui que o verbo vai concordar com o sujeito da oração. Isso vocês não podem esquecer. O verbo concorda com o sujeito. Vou botar bem aqui, ó. O verbo concorda com o sujeito. Isso é a regra geral. Tá? Regra geral. Agora nós temos algumas regras específicas, né? Algumas situações mais particulares. Quando o sujeito é composto por expressões partitivas, como assim? A maioria. Deixa eu diminuir aqui o. A maioria, a minoria, grande parte de, dobro, metade de, mais expressão no plural. Então, ó, seria assim, ó, a maioria dos alunos chegou, ou a maioria dos alunos chegaram, ou singular, ou plural. Por que isso, gente? Por quê? Se for singular, está concordando com maioria. E se for plural, está concordando com a especificação. Então, vai depender do a maioria chegou. Quem chegou? A maioria. Quem chegaram? A maioria dos alunos. Certo? Então, ou concorda com maioria ou concorda com dos alunos. Isso somente nas expressões partitivas. A maioria, a minoria, grande parte, metade dos alunos, o dobro dos alunos, ok? Ó, qual a outra possibilidade da concordância verbal nas questões a seguir? Então é simples, ó. Grande parte dos móveis já foi feita. Grande parte dos móveis já foram feitas. Porque concorda. Deixa eu apagar e escrever aqui mais embaixo. Já foram feitas. Por quê? Porque vai concordar com móveis. Móveis já foram feitas, já foi feita, concorda com
grande parte. A metade dos produtos tinha algum tipo de defeito. Tinham algum tipo de defeito. Por quê? Ou concorda com produtos ou concorda com a metade. E isso vai ficar aqui também. A maioria das perguntas eram fáceis, a maioria das perguntas era fácil. Aqui concorda com maioria ou concorda com perguntas. A mesma coisa. Grande número de pessoas aplaudiu o candidato, aplaudiram. Aplaudiram, deixa eu apagar aqui, deu um grande. Aplaudiram o candidato. Aqui é a mesma ideia. Ou concorda com pessoas ou concorda com grande número. Beleza? Depois, com qual palavra o verbo está concordando na oração abaixo? A maioria dos convidados já chegou, concorda com maioria. Agora, a outra concordância verbal é um dos que, uma das que. Quando eu tenho essa ideia, ou seja, quando ele for a expressão um dos que mais palavra no plural, mais o que, o verbo pode ficar ou no singular ou no plural. Uma das cidades que sediará ou uma das cidades que sediarão. Concorda com cidade ou concorda com uma. Aqui, ó. Uma das pessoas que concorreu à vaga foi Márcia. Qual a outra possibilidade? Uma das pessoas que concorreram à vaga foi Márcia. Então, aqui a gente aprende que concorreu concorda com uma e concorreram vai concordar com pessoas. Aqui nós temos uma frase, né, com a expressão partitiva mais palavra no plural. Vamos inventar uma frase aqui, está pedindo para a gente inventar. Simples, né? A maioria. O verbo concordar com o núcleo da expressão partitiva. A maioria das pessoas comemorou, porque é maioria, né? Comemorou o emprego. Aí, ó. A maioria das pessoas comemorou o emprego. É uma frase aí que a gente pode deixar aí como exemplo de expressões partitivas. Comemorou concordando com maioria. Então, essas são as concordâncias verbais com sujeito simples, quando eu tenho apenas um sujeito. Eu tenho também uma ideia de sujeito composto.
Quando que eu tenho um sujeito composto, gente? Eu vou ter um sujeito composto quando eu tenho dois núcleos. Olha aqui, ó. Título mundial do handball, título mundial do handball e outros filmes sobre atletas mulheres estarão no cinema. Título mundial do handball, outros filmes sobre atletas mulheres. Perceba que eu tenho até um E aqui, ó. Núcleo 1, núcleo 2. Título mundial, título e filmes. Dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, nesse caso eu tenho um sujeito composto. E aí, qual é o sujeito da oração? Então vamos nas perguntas. Sujeito da oração é título mundial, né? Eu já respondi, e outros filmes. Como é classificado o sujeito? Sujeito composto. Depois, quais são os núcleos? Também já falei, né? Ó, vou até repetir aqui para a gente... Qual é o núcleo, qual é o sujeito da oração? O sujeito da oração é isso aqui tudo. Quem estará, o título e outros filmes. Como é classificado? Sujeito composto. Né? Sujeito composto. Certo? Quais são os núcleos? O núcleo é título e filmes. Título e filmes estarão no cinema até sábado. É o núcleo, é o que fica. Beleza? E aí, a gente tem, no caso, a seguinte classificação, a seguinte situação. Todas as vezes que eu tenho aí o núcleo do sujeito, né, o verbo ele vai concordar com o sujeito. Bem simples. Estarão no cinema porque eu tenho dois núcleos. Dois núcleos, o verbo concorda. Beleza? Então, essa é a revisão sobre concordância verbal, tá? Revisão sobre concordância verbal. No próximo a gente vai, nos próximos a gente vai falar dos porquês, tá?